Junto. Existem situações que é questão da fase do dog, de entendimento e de compreensão. Mas geralmente a fêmea, a mãe dos dogs, elas ensinam sobre submissão e liderança já na infância, nos primeiros passos dos filhotes. A mãe já exerce dominância e liderança. E geralmente ela corrige só uma vez. Uma única vez a mãe já corrige o filhote e ele já entende. Isso aí com 60 dias de nascidos. Ela já coloca ali cada um no seu lugar. Ela já mostra o que ela quer dos filhotes. E todo movimento dela é no contexto de ensinar os filhotes. Uma pessoa me procurou uma vez e falou que o dog estava mordendo. Então isso é do animal, ele querendo que o dog não mordesse. O dog eu acho que tinha um mês. Para mim foi bem estranho, porque o contexto do canal aqui de manejo é no contexto de guarda e proteção, e se o dog está mordendo, para mim é bom. Então ali não há como você fazer o dog não morder, mas você usa esta situação do dog estar mordendo e direciona a mordida dele. E ali vai trabalhando o manejo de morde, de solta. Então você usa esse instinto do dog e faz o manejo de controle da boca do animal. Não impedir o dog que ele morda, porque faz parte ali dessa fase da infância dele querer morder. Os dentes estão nascendo, a pegada que o dog tem, o instinto dele. Então, o manejo ali dele não morder não é apropriado para essa fase do dog. Mas eu não preciso deixar o dog me morder. Eu direciono a boca dele para outra coisa. E ali eu já vou transmitindo dominância e liderança. Vou transmitindo comando, morde, aí solta. E como que uma brincadeira, eu vou levando o dog a fazer o que quero. Quando ele tiver mais adulto, que ele for morder, quando eu falar o solta, ele já entende que não deve morder aquilo ou alguma coisa. Então fica mais fácil. Então a pessoa tem que entender esse contexto para transmitir o manejo. Agora, se a pessoa perde os detalhes, perde o condicionamento do dog. É como pais que perderam a obediência dos seus filhos ou nunca tiveram, porque não se atentaram a certos detalhes que levou aquele jovem a não obedecer. Então foi pequenos detalhes que atrapalhou todo o contexto de obediência que aquela pessoa deveria ter naquele contexto. Então há situações que é amadurecimento de fases. Mas dentro do amadurecimento de fase, isso não impede você de aplicar o manejo que se deve. É sobre isso que nós vamos falar agora dentro desse conteúdo. Beleza? Baruque. E garoto.
Senta. Bem. Fica. Busca. Muito bem, garoto. Muito bem. Dog Box Baruch. Dog de guarda e proteção. Fazendo aqui um treino com ele com a bolinha. Esse lugar aqui é a primeira vez que eu venho aqui. Baruch, livre. Eu tive um problema no meu carro. Ele estava aquecendo. E levá-lo ao conserto. Ali era a ventoinha que não estava funcionando. Na real, eu tinha percebido que a ventoinha não estava disparando. E levei-o a consertar. E eu estava conversando com o eletricista. Opa, Baruch, junto. Não, pode ficar à vontade. Porque depois ele bebe. Tranquilo. Só fazendo um treino aqui com o dog. Junto. E ali naquela conversa ali com o eletricista, eu comentei que uma peça aparentemente insignificante, mas não menos importante, como ela poderia danificar todo o motor do carro. Então, se o carro não estiver ventilando, se a ventoinha não estiver boa, ela vai estragar outras peças do carro, bem mais caras do que ela. Então, em relação a outras peças, a ventoinha ela é mais barata, livre, do que peças que ela poderiam e pode estragar no automóvel. E conversando isso com o eletricista, ele me falou algo que me marcou. Ele comentou que é um conjunto, né? O motor do automóvel é um conjunto. E eu dei banho nele ontem. Eu dei banho nele ontem. É benção, viu? Então, se uma peça não tiver boa, ela vai levando outras a se estragar. Por mais aparentemente insignificante que essa peça seja. E me veio logo o contexto do manejo. Então, um detalhe errado no manejo pode comprometer todo o manejo. Quando você vai adestrar o dog tem que estar condicionado na obediência em todo o contexto do bom comportamento. Principalmente no entendimento da sua liderança e do seu domínio sobre o dog.
Se o dog não lhe obedecer dentro de um aspecto, ainda que ele esteja obedecendo em outro aspecto, aquela desobediência naquele aspecto vai estragar todo o contexto do manejo. Se você perdeu o domínio, a liderança, o controle do dog no aspecto, seja qual for, da liderança e do domínio dele, principalmente na obediência básica. É como uma obra. Se um detalhe ali na fundação tiver ruim, pode comprometer toda a estrutura da obra. Assim também é o manejo do dog. Por que eu estou falando isso? Eu fui auxiliar uma pessoa no manejo do dog. O dog atacando outros dog atacando pessoas. Falei para a pessoa como a pessoa deveria agir. E depois fui lá mostrar na prática o que eu estava falando. Coisa de 10 minutos eu já levei a dog a não atacar a bicicleta, a não atacar outro dog. E falei para a pessoa que ela deveria continuar aquele manejo, porque aquilo fica na memória do dog. Aí você tem que estar trabalhando essa memória que ele aprendeu para levá-lo ao condicionamento que ele precisa ter para o dia a dia. Então era uma dog que já vinha de um manejo errado. Eu trabalhei, tirei o manejo errado e coloquei o manejo certo e orientei o dono a continuar com o manejo. A dog ainda filhote, ali por volta ali dentro de 4 a 5 meses, no máximo. Os 2 primeiros meses é fundamental já trazer condicionamento para o animal, porque fica mais gravado na sua memória. Algumas pessoas tardam no manejo, e quanto mais velho o dog for ficando, mal condicionado, mais difícil é para tirar o mau condicionamento. Não que não possa fazer adestramento, mas é mais difícil e se pagar é mais caro. Quanto mais adulto o dog for dentro do mau condicionamento, mais trabalho vai dar. Então é bom trabalhar logo na base, nas coisas que não parecem, mas são importantes para o conjunto da obra do adestramento. Baruque, pra cá. Queria ir lá no outro dog lá. Aí eu comentei com a pessoa ainda falou que a dog ainda tinha resquícios de atacar outros dogs e etc, mas que tinha melhorado bastante. Aí eu fui lá depois, fiz o manejo novamente. A dog não atacou bicicleta, não atacou outros dogs. Baruque, aqui. Isso a dog comigo na guia. E depois eu deixei a dog sentada no local e me afastei mais o dono da cachorra. E apareceram uns cachorros. E ele ficou, acredito que ele vai deitar. Não tem problema. Eu quero só que ele fique aqui. Esse momento é o momento que eu deixo o dog livre, entre aspas, mas no comando fica dele estar aqui. Ele não é obrigado a ficar sentado em sentinela. Tem contextos que o manejo é para ele ficar sentado e etc, mas esse aqui não. Nesse momento aqui não. Isso aqui é tudo controlado. Por exemplo, Baruque, senta, fica. Aqui ele pode deitar, eu só quero que ele fica
não fica. Mas ele pode até deitar se ele quiser. Só não quero que ele saia daqui. Eu vou ficar aqui na frente dele para fazer uma sombra para ele. Então eu deixei a cachorra numa certa distância, sentada, e me afastei com o dono, para trabalhar ali a ansiedade da dog. Nessa apareceram uns cachorros. E o dono da dog ficou muito preocupado, porque são cachorros que ela tem o hábito de querer atacar. Enfim, os cachorros apareceram. Ela não latiu. Ela não quis ir lá atacar os outros cachorros. E eu já tinha feito manejo com ela uns minutos anteriores. Eu já estava ali praticamente 1 hora com a dog, com ele, mostrando novamente o que ele deveria fazer. E ele ficou surpreso, porque ela nunca teve aquele comportamento com aqueles dogs que ela já conhece. E isso, eu não estava nem perto da dog, ela estava como se estivesse ali, ó, naquela madeira. E a gente aqui conversando e os cachorros tipo vindo daqui assim, ó. E ela ficou sem esboçar o ataque a esses dogs. Mas ela ficou atenta aos dogs, porque ela tem um drive de caça muito alto. Aí eu falei pra ele, ó, você pega a dog e sai só você e a dog. Aí ele falou que não conseguiu, porque ele tem outro cachorro. Aí saiu ele, a dog e outro cachorro que ele tem. Ele já perdeu aí o manejo que eu fiz. Porque aí eu fui conversar com ele, ele falou que a dog ainda tá querendo atacar outros dogs. Eu fui falar pra ele assim: se você tivesse saído com a dog, só você e ela, como eu falei, não haveria esses problemas. Porque ela já recebeu o manejo. Ela já entendeu o que ela deve fazer. Era só continuar. Não tinha grande segredo sobre isso. Mas, quando ele foi caminhar, levou o outro dog. E eu fiz esse comentário com ele. Aí ele... ah, não, mas ela é muito nova. Como eu já falei, e foi nesse... mesma situação que eu estava fazendo uma noite com a dog, e ali dando controle para a guia. Aí a pessoa falou assim: não, ela quer fazer cocô, mas você está fazendo esse estoque aí, ela não faz cocô. Eu sabia que a cachorra não queria fazer cocô. Aí deixei de fazer o manejo que eu estava fazendo, para mostrar para ele, sem eu ter que falar verbalmente com ele, que a dog não queria fazer cocô. Eu sei quando o cachorro quer fazer cocô, etc. E eu explico em esse outro conteúdo, eu vou deixar lá na parte dos comentários. Mais detalhe desse contexto, que esse é um problema da humanização. Então assim, a pessoa pensa que sabe mais do que você, e tá lá explicando lá o contexto em si. Então, mais uma vez isso aconteceu. Ele querendo justificar a sua falta de liderança e dominância porque a dog é filhote. Ué, mas ela é filhote e eu levei ela a não atacar outros dogs. Eu levei ela a não atacar as bicicletas que estavam passando na rua. Eu levei ela a andar junto de mim, até sem guia. Isso em 10 minutos, meia hora. E a dog não é minha. E eu não tô com a dog todo dia. E ela não deixou de ser filhote. Ou a dog, quando estava comigo, ficou adulta, e quando estava com ele, voltou a ser filhote. Não. É a mesma dog. Só que manejo diferente. Então, esse detalhe, ele traz problema para todo o contexto de obediência e submissão que o dog deve ter à pessoa que está buscando, querendo ter o dog com bom comportamento. Então ali não é questão da dog, é da pessoa. Eu nem falei mais nada. Eu simplesmente reforcei o que eu havia falado.
Então no manejo, quando você vai adestrar dog de outras pessoas, o mais complicado para mim, porque no manejo com dog para mim não tem complicação. Para mim o complicado é a pessoa, dono do dog, entender o que se deve fazer e fazer. Tinha um dog próximo da minha casa ali, de vizinho. A pessoa falou que o cachorro pulava e etc, estava mal comportado. Eu peguei o cachorro para fazer o manejo. Meia hora resolvi o problema de pulo e etc. Cheguei na dona do cachorro e falei, faz assim e assado e tá tudo certo. E se um dia, e tudo isso aqui que eu tô falando é gratuito, cobrei nada por isso. Aí lá de casa eu tô escutando a mulher gritando com o cachorro, fazendo totalmente diferente aquilo que eu falei. Então se tá falando diferente do que eu falei, não vai ter o resultado que eu tive. Eu falando pra mulher como devia agir com a dog, as palavras que devia usar, que não devia usar. Eu nem sei se entrou no ouvido para sair no outro. Parece que nem entrou no ouvido para sair pelo outro. Parece que não entrou para lugar nenhum. Aí no outro dia eu fui lá, o cachorro vinha em mim, não pulava nem nada, mas na pessoa. Por isso que eu fiz um conteúdo explicando que o adestrador lá, ele faz o manejo no canil, mas você que vai ter que ficar com o cachorro na sua casa e continuar aquele manejo que foi feito, senão você vai estar jogando seu dinheiro fora. E ainda fala que o adestrador que não é bom, ainda que tem adestradores que realmente eles não são bons. Eu escutei aí do adestrador, a pessoa pegou o cachorro 3 meses, a pessoa ficou 3 meses com o cachorro e o cachorro não aprendeu nada. E adestramento é caro. Outro adestrador, que a pessoa ficou com o cachorro 1 ano e também não saiu adestrado. Coisas que eu faço praticamente meia hora, a pessoa 3 meses não conseguiu fazer. Coisas que eu faço em um dia, a pessoa em 1 ano não conseguiu fazer. Então existe muito aventureiro de má fé dentro desse contexto. Mas existe também a pessoa que foge daquilo que se deve fazer para que o cachorro tenha um bom comportamento e uma boa obediência. Se tivesse saído só com a dog, sozinha, sem o outro cachorro, fazendo aquilo que eu falei, a dog já estaria com um bom comportamento diante da situação que ele deseja. Aí deixa o cachorro sair do domínio da liderança. O dog vai crescendo. O dog vai crescendo, aquele mau comportamento vai enraizando no dog. Depois é mais difícil para tirar. Isto é, quando sai. Que tem dog que não sai mais o mau comportamento. O adestrador até faz ali um manejo, aparentemente saiu. Mas saiu daquele contexto ali do adestrador, o dog volta. Tem dog que ele tem que ir para outras mãos, viver outro tipo de realidade, para não ser sacrificado. Tem dog que ele recebeu tanto mau manejo que ele não consegue mais viver em sociedade. Ele tem que ficar isolado numa madeireira, numa indústria, preso de dia e solto à noite, para fazer guarda e proteção. Não tem como você sair com dog pela cidade. Ele entrou num padrão ali irreversível para a sociedade. Então o manejo, ele é detalhe. Se a ventoinha não estiver boa do carro, pode contaminar todo o carro, todo o restante do funcionamento do automóvel. Se falhar em um detalhe da obediência básica do animal, vai contaminar todo outro tipo de manejo que precisa para o animal. Então, quando você se propor realmente a ter um dog educado, preparado, que possa ter um bom comportamento e até essa
situação de ter um bom comportamento, as pessoas elas têm um contexto errado que o dog tem um bom comportamento. Porque existe o bom comportamento humanizado e existe o bom comportamento dentro do manejo correto de obediência e adestramento. Que são coisas bem diferentes. Então, se a pessoa realmente quer ter um dog adestrado, ela tem que abandonar a humanização. Ela tem que abandonar o antimanejo. Ela tem que estar proposta a realmente abandonar o antimanejo. Senão não vai ter um dog com bom comportamento. Principalmente para situações adversas que podem e acontecem no nosso dia a dia. E a dog dele tem um drive de caça muito alto. Aquela dog ali, se não for uma pessoa que tem impulso, dominância, liderança, inteligente, vai dar problema. E provavelmente vai dar problema ao dog do outro. Vai dar problema à família do outro. Por consequência, a si própria e ao próprio dono. E depois não pega manejo. Porque às vezes a própria pessoa não pega manejo de como adestrar o dog. Então ali era só continuar aquilo que foi falado e foi demonstrado visivelmente, de uma forma prática. Tava fácil. Então assim, uma coisa que estava fácil, a própria pessoa pode fazer ficar difícil. Baruch, livre. Agora eu vou trazer esse texto. Baruch, pra cá. E contextualizar para as coisas do alto. Se você não curte, você já pode, Baruch, fazer outra coisa. Junto. A mesma coisa em relação à salvação da nossa alma. Um detalhe do entendimento do plano de Deus, do manejo de Deus para a salvação da alma, compromete toda a salvação de uma pessoa. Se a pessoa entender as Escrituras de uma forma errada, ela vai praticar o errado. Você sabendo o certo, já é difícil você fazer o que é certo, mesmo sabendo o que é certo. E a pessoa aprendendo a palavra de Deus de uma forma errada. A pessoa entendendo as Escrituras de uma forma errada. A pessoa recebendo uma instrução de uma forma errada. Compromete toda a nossa obediência a Deus, a qual Deus venha se agradar. Ninguém se agrada de um dog desobediente, mal comportado, mal educado, que tem atitudes erradas para situações. Da mesma maneira, o Pai nosso que estás no céu, Ele também não se agrada de nós termos um mau comportamento
para uma situação da nossa vida, a qual não vem honrar o manejo dele, a liderança dele, o domínio dele em nossas vidas. Então, para nós agradarmos a Deus, nós devemos obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Porque a desobediência dos mínimos detalhes leva a estragar a obediência das coisas maiores. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Algumas pessoas vão chegar no dia do juízo e vão alegar que fizeram muitas coisas em nome do Senhor. Mas Deus vai falar que elas praticavam iniquidade, injustiças. Então pessoas que aparentemente fazem grandes coisas para Deus, mas nos detalhes desobedecem, contaminando essas grandes coisas que elas pensam que elas estão fazendo. E por isso elas estão tendo um bom manejo com a sua própria alma, mas elas estão tendo um mau manejo com a sua própria alma. Para nós agradarmos a Deus nas grandes coisas, nós temos que agradar nas pequenas, nos detalhes, naquilo que não parece importante, mas é importante para todo o manejo da salvação da nossa alma, como detalhes, coisas pequenas, aparentemente, é importante para todo o manejo do dog. Como pequenas peças em um motor, que parecem menos importantes, elas são importantes para todo o bom funcionamento do motor. Em relação a nós, seres humanos, nós não somos de uma forma de manejo como de um animal, um dog. O dog, nós levamos a submeter a nossa vontade pela nossa força psicológica e até força física. O dog, ele tem o comportamento que tem porque nós o condicionamos àquele comportamento, seja ele bom ou seja ele ruim. O dog tem mau comportamento porque o seu dono o está o condicionando e fortalecendo aquele mau comportamento, através do antimanejo, através da humanização e outros aspectos. Conosco não acontece essa situação, porque Deus, ele não tem um mau manejo. Mas Deus, ele não nos obriga a submeter-se à sua vontade, no contexto de agradá-lo. O ato de submeter tem que ser voluntário, diferente do animal, que é condicionado pela nossa liderança ou falta dela, pela nossa dominância ou por falta de dominância. Deus não obriga a obedecê-lo, como nós obrigamos o dog a nos obedecer, seja por uma força física, seja por uma força psicológica ou as duas. Algumas técnicas que forçam o dog a nos obedecer e a repetição o condiciona a nos obedecer. O dog, ele até começa a ter atitudes mesmo sem comando. Ele já está condicionado naquela situação a ter aquele comportamento, mas não pelo seu livre-arbítrio, por uma inteligência, mas por um condicionamento de uma força superior, de uma liderança, de um domínio
de um condicionamento que os seus donos trazem ao dog, bom ou ruim, certo ou errado. Deus sempre traz o bom condicionamento, o bom manejo, através do seu próprio exemplo. Cristo deu o exemplo de obediência ao Pai voluntária. Ele poderia não obedecer, mas ele escolheu obedecer, submeter-se ao bom manejo de Deus, à liderança do Espírito Santo. Nós temos a opção de submeter ou não. O manejo da salvação da nossa alma não está na mão de Deus, como o do dog está na nossa mão. O bom manejo da nossa alma está em nós mesmos, em submeter a Deus voluntariamente ou não, diferente do dog. O dog não tem essa opção. Ele vai ser condicionado por suas boas ou más atitudes. Deus não se deixa convencer pelo erro. Deus não se deixa convencer pelo mau manejo, como nós nos deixamos convencer pelo mau manejo em relação ao dog. O dog ele é condicionado por aquilo que nós transmitimos a ele. Ele tem um mau comportamento, a culpa não é do dog. Nós transmitimos o mau condicionamento. Em relação a Deus, não. Se nós temos um mau manejo da nossa alma, a culpa é toda nossa. Porque Deus nunca tem um mau manejo. Pois a liderança e o domínio de Deus sempre é bom. Agora, cabe à pessoa se ela vai submeter a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma ou não. Fique com Deus. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Muito bem, garoto. Muito bem.